Pessoal, o G7 se reuniu na França e discutiu a questão da Amazônia. Eu vou começar pelo que o presidente francês, ele é que estava conduzindo esse encontro lá no país dele, disse à imprensa a respeito do que foi conversado sobre a Amazônia. Ele disse o seguinte, que há uma convergência entre os participantes do G7, que são os principais países industrializados do chamado mundo ocidental, inclui o Japão também. Todos estão de acordo que o problema é grave e temos que resolvê-lo em conjunto. Macron disse a coisa certa. Ele disse, nós vamos coordenar uma série de procedimentos técnicos de ajuda efetiva aos países afetados. Ele não os mencionou, o que inclui também Bolívia e Paraguai. E nós vamos ajudá-los com eles, respeitando a soberania. Ele falou a coisa certa. O governo brasileiro, o que fez nas últimas 48 horas, depois que essa crise transformou-se de fato num assunto internacional relevante, muitíssimo comentado, não só em redes sociais? O governo brasileiro deu ordens para as Forças Armadas participarem do combate a queimadas em operação de garantia de lei e ordem, ou seja, acha que há algum ilícito sendo cometido, além do ilícito de queimar a floresta, evidentemente. Acha que há algum tipo de atitude criminosa que precisa ser coibida pelo emprego de Forças Armadas. O governo brasileiro liberou verba para o combate às queimadas, isso numa situação fiscal assustadora. Convocou os governadores dos estados afetados e outros também que estão um pouco distantes da Amazônia, mas se propuseram a ajudar a se coordenar. Em outras palavras, o governo brasileiro reconheceu a gravidade de uma situação. Essa gravidade o governo brasileiro até ali tinha tentado abafar de uma forma ou de outra, contestando os dados, dizendo que era vítima de campanha e por aí vai. Como é que se chegou a essa situação? Por uma pressão externa dos governos dos principais países industrializados, esses mesmos do G7, e por pressão interna. É grande o número de empresários importantes, não só do agronegócio, que pressionaram o governo brasileiro a fazer algo diante da situação das queimadas, sobretudo pelo reconhecido dano à imagem externa do país e as consequências para exportações brasileiras em geral. Com isso, nós chegamos a que ponto nessa crise? A floresta continua queimando, como queima todos os anos nessa época do ano. Se está queimando mais ou menos, eu vou deixar essa discussão de lado. O governo brasileiro está dizendo que tem tolerância zero com desmatamento, sempre disse isso, todo governo brasileiro disse isso e o desmatamento sempre ocorreu. Os governos estrangeiros sempre disseram que iam ajudar, sempre disseram que iam criar mecanismos de cooperação em conjunto com os países afetados pelo desmatamento e dariam prosseguimento célere, rápido a esses mecanismos. Isso vem sendo dito ano atrás de ano. Em outras palavras, nós estamos na mesma situação anterior a essa crise, mas tem um porém. O porém é a nossa imagem. Até aqui, estou repetindo o que eu disse no vídeo anterior, e os fatos, eu enxergo eles como confirmando as minhas piores suspeitas, as que eu havia aqui transmitido a vocês, porque eu acho que é meu dever informar o que eu vejo acontecendo lá fora. Os fatos são, o Brasil era um país com problemas de meio ambiente, mas considerado deste lado do muro, um país disposto a resolvê-los. Voltou várias casinhas para trás, a mesma imagem que eu usei anteriormente, foi jogado para trás em termos de imagem externa. E isso em grande parte por muita incapacidade de comunicação, mas não apenas, por falta de estratégia e de visão do atual governo de como enfrentar uma situação lá fora que é séria do nosso ponto de vista. Volto a dizer, há campanha? Sempre houve. Há grupos ideologizados empenhados em formar uma imagem negativa do Brasil? Sempre houve. Há interesses comerciais por detrás das pressões internacionais que o Brasil está sofrendo? Sempre houve. Qual é a novidade então? A novidade é que, diante de uma situação conhecida, a forma como o governo brasileiro apresentou as suas visões, vou dizer assim, tá? As suas visões sobre a questão ambiental e como tratou de levar isso adiante foi absolutamente incompetente. Os resultados não são positivos para nós. A situação está um pouquinho paralisada por enquanto, mas mudou um pouco para pior.
É muito difícil o trabalho que o Brasil tem pela frente de recuperação da sua imagem, porém é um trabalho essencial. O que está em jogo em boa parte é a nossa balança comercial, o que está em boa parte é a nossa imagem como potência exportadora. Não se brinca com essas coisas. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.